Olá, eu sou a professora Luciane e a gente vai estar falando sobre as frações equivalentes. Vamos imaginar que as figuras abaixo são barras de chocolate. Delícia, hein? Todas elas têm tamanhos iguais. São barras de chocolate de tamanhos iguais. A primeira barra de chocolate é a da Ana. A Ana comeu 2/4 do chocolate. O que quer dizer isso? Quer dizer que o chocolate dela foi dividido em 4 partes iguais. E das 4 partes iguais, ela comeu 2. O do Pedro também foi dividido em 4 e das 4 ele comeu 2. Ou seja, ele comeu 2/4 do chocolate. É a mesma fração, mas a figura parece um pouco diferente. Por quê? Porque o chocolate da Ana foi dividido na vertical e o do Pedro na horizontal. Faz diferença? Vamos observar bem o desenho. A terceira barra de chocolate é a do Vitor. O Vitor comeu 1/2 do chocolate, ou seja, o chocolate dele foi dividido em 2 e de 2 ele comeu uma parte. A da Milene, o chocolate foi dividido em 8 e ela comeu 4, ou seja, 4/8 do chocolate ela comeu. E a última barra é da Nayara. Ela comeu 8 das 16 partes. Observando bem as frações, aqui, ó, 2/4, 1/2, 4/8, 8/16. Dá para responder quem comeu mais chocolate? Dá para responder quem comeu menos? Ou dá para me responder com certeza se alguém comeu a mesma quantidade? Difícil, né? Só olhando para a fração. Mas se a gente observar bem a figura, o desenho, dá para dizer assim, ó. A parte marrom representa a parte que eles comeram. E o tamanho, olha só, em todos eles é a mesma coisa. Eu posso afirmar para vocês que todos comeram metade do chocolate. Sabe por quê? Porque a da Ana, de 4 partes, ela comeu 2. E a metade de 4 não é 2? Do Vitor, de 2 partes, ele comeu 1. E a metade de 2 não é 1? A da Milene, 8 partes, ela comeu 4. E a metade de 4? Metade de 8, desculpa, não é 4? E a da Nayara, a metade de 16 não é 8? Sim. Então, eu posso afirmar com certeza que todos eles comeram a metade do chocolate. Ou seja, nenhum deles comeu mais nem menos chocolate. Todos comeram a mesma quantidade. Assim, chamamos de fração equivalente aquelas que representam a mesma quantidade. Olhando para a fração, ela nem sempre parece uma mesma quantidade, né? 2/4, claro que parece igual a 2/4, parece, porque é. Mas e o meio? 4/8 e 8/16. Então, nem sempre eles parecem que representam uma mesma quantidade. Para saber se representa ou não, a gente tem que fazer a figura do mesmo tamanho, medida, bem caprichada, né? Ou tem uma outra técnica, que é a técnica da divisão. Por exemplo, 2/4, que é o que a Ana e o Pedro comeram. Como que eu representaria isso de outra forma? Toda fração é também uma divisão. Claro que a divisão de 2 por 4 a gente ainda não viu, né? Porque nós não entramos na parte de números com vírgula. Não vimos, mas no nosso dia a dia está presente o tempo todo. Então, como que eu faço essa divisão? Aqui, para fazer no papel, no quadro, a gente não vai fazer isso ainda, daqui uns dias. Mas a gente vai usar a calculadora, que lindo, né? Então, eu ponho 2 na calculadora, aperto o sinal de divisão, coloco 4 e aperto o sinal de igual. Vai aparecer o resultado 0,5. Então, a fração 2/4 representa um número com vírgula 0,5. E 1/2? Não vou fazer 2/4 de novo, que são iguais, né? 1/2 que é a parte do Vitor. Então, vou dividir
1, que é o número de cima, por 2, que é o número de baixo. O resultado vai ser 0,5. De novo, 4/8, eu vou fazer a divisão na calculadora mesmo, tá? 4 dividido em 8 partes vai ficar 0,5. E 8/16, eu vou dividir 8, que é o número de cima, por 16, que é o número de baixo, numerador e denominador. Então, o resultado vai ser 0,5. Viram que todas elas deram o mesmo resultado? Em decimal, eles deram resultados exatamente iguais. Ó. Por isso que a gente diz que eles são frações equivalentes, porque eles representam a mesma quantidade. Representa 0,5, que quer dizer metade. Então, vamos para mais um exemplo. Eu tenho a fração 3/4, 2/7 e 6/10. Olhando, dá para falar se alguma delas são iguais? Ou seja, se elas são equivalentes? Ou se qual é maior, qual que é menor? Só olhando fica difícil, né? Vamos fazer a figura? É bom ter um papel quadriculado ou usar bem a régua. Não, também fazer a figura é complicado, porque tem que ser do mesmo tamanho mesmo, sabe? Tem que ser uma figura do mesmo tamanho para a gente conseguir representar. Mas a gente já sabe que dá para usar a divisão, então a gente vai usar. Vamos dividir o número de cima, que é o numerador, pelo de baixo, que é o denominador. Então, 3 dividido por 4, na calculadora mesmo, dá 0,75. 2/7, eu vou dividir 2, que é o numerador, por 7, que é o denominador. Só que vai dar um número bem grande. Ó. Eu fiz na calculadora de celular, deu vários números após a vírgula. Se você fizer numa calculadora pequena, vai dar menos números. E se você virar um celular, vai dar mais número ainda. Então, o que eu faço então? Coloco esse número enorme aqui, e olha que tem até reticência, quer dizer que o número nem acabou ali. Não precisa colocar esse número enorme. A gente vai usar só 2 casas após a vírgula, que é a quantidade de casas que tinha o primeiro número. Então, eu vou usar o 0,28, que é um valor aproximado, não é um valor exato. 6/10, dá para dividir 6 por 10, que vai dar 0,6. Então, agora, olhando, eu já posso dizer com certeza que aqui não tem fração equivalente. Equivalente não tem. Mas eu posso dizer qual que é o maior? Sim. O maior entre 0,75, 0,28 e 0,6, opa! Tem o 0,6. Eu posso dizer que esse é o menor porque ele tem menos número? Não. E se eu tivesse colocado todos esses números aqui depois do 0,28, eu poderia dizer que ele é maior? Também não. A gente costuma comparar casa a casa. Antes da vírgula todos tem 0. Na casa do décimo, eu tenho 7, 2 e 6. Então, o maior é o sétimo. Mas, para a gente conseguir enxergar melhor ainda, eu vou acrescentar um 0 aqui. Para ficar todos com 2 casas após a vírgula. Mas era 6, virou 60, professora. E agora? Não, 60, tudo bem. Porque eu estou falando de números decimais. Aqui eu tenho 0 centésimos. Se eu fosse falar de dinheiro, seria 0 moeda de 1 centavo. Ou seja, eu não acrescentei nenhum centavo, eu acrescentei 0. Então, entre os três, o maior é o 0,75, só que eu perguntei qual é a maior fração. Então, eu tenho que usar a fração. E qual é a menor fração? É o 0,28. Então, eu vou usar 2/7. Então, é isso.